Acordar cedo, meditar, fazer exercício, preparar um café da manhã perfeitamente equilibrado e instagramável, anotar tudo pelo que você é grata e, é claro, registrar cada passo em vídeos impecáveis e minuciosamente editados. Há algum tempo, vemos as redes sociais transformarem a rotina em um espetáculo. O que antes era simplesmente nosso cotidiano passou a ser apresentado como uma performance. Vem acompanhar comigo minha rotina, sendo mãe de 4 e uma semi-esposa troféu. Hoje vocês vão acompanhar a minha rotina 24 horas. Em dias comuns eu acordo 5h30 da manhã e já começo com a minha skincare. Essa máscara e esse adesivo que eu uso, inclusive, eles servem para não dar rugas enquanto você dorme. Então a gente amassa muito o rosto, amassa muito o colo. Aquelas rugas que nós chamamos de sleep lines, que são feitas, marcadas quando você dorme muito de barriga para baixo, de lado, e vão formando vincos no seu rosto. Então você usa esses produtos e eles ajudam a deixar o seu rosto esticadinho. Acordei muito feliz porque essa semana tinha chovido todos os dias aqui em Milão. Finalmente o sol resolveu abrir. Isso que eu optei por fazer um pilates rápido em casa de 40 minutos full body. Eu assisto os vídeos no YouTube da Lídia Meira. E já fui sair pra caminhar no parque. Eu odeio me enfiar na academia quando o dia tá lindo. Bem-vindas ao Termos e Condições. Aqui nós falamos sobre como conteúdos que consumimos diariamente em redes sociais afetam quem estamos nos tornando. Eu sou Maria Flor Camargo. E eu sou a Ana Bilobran, duas amigas e estudantes de jornalismo que sentiram a necessidade de sair do automático e repensar o nosso uso das redes sociais. E hoje nós vamos conversar sobre a cultura da performance e as rotinas perfeitas. Influenciadores de lifestyle e wellness passaram a vender o controle total sobre o cotidiano como uma fórmula infalível de sucesso. E essa estética da disciplina perfeita encontra um público muito amplo e engajado. O que deveria ser apenas o cotidiano passa a ser uma narrativa. Tudo é estruturado de modo que possa ser mostrado. O café da manhã precisa ser bonito, colorido e empratado perfeitamente. O treino precisa parecer disciplinado e intenso. O ócio não pode existir. No feed das redes sociais acompanhamos a rotina do outro e nem sempre nos sentimos inspirados, mas sim muito desmotivadas. Nós conversamos com a psicóloga Liz Cardoso para entender um pouco mais dos impactos que a rede social pode causar no nosso emocional. Existe um fator dentro da psicologia que a gente trabalha que é a distorção de imagem. É quando eu não me reconheço porque eu me comparo muito com o outro, né? Então, o outro é mais feliz, porque o outro tem o carro que eu gostaria, porque o outro tem a vida que eu gostaria, tem tempo para fazer uma academia, tem um corpo perfeito, tem personal. É uma realidade que a grande maioria da população não tem. Então, isso impacta muito no nosso emocional por conta da frustração. Eu tenho certeza que você também já assistiu algum vídeo de alguém que acorda às 4 da manhã para fazer um super coffee e uma skincare com no mínimo 6 produtos diferentes. Eu conversei com a Ágata, estudante de Direito, que trabalha no fórum, e ela me contou que diariamente esbarra com esse tipo de conteúdo. Eu acabo consumindo conteúdo, muitas vezes, de uma mesma pessoa que parecem que tem uma vida hiperprodutiva. E considerando que eu estudo de manhã e faço estágio à tarde, é muito difícil para mim alcançar meus objetivos e metas da forma que eu gostaria. Então, vira e mexe, eu fico muito frustrada, porque eu crio vários planos, eu quero ser que nem essas pessoas que eu vejo no Instagram, que eu acabo considerando que tem mais determinação, tem mais ordem e tem menos preguiça que eu, sendo que eu realmente não sei a realidade delas, eu não conheço elas, eu nunca conversei com elas para saber, mas o que elas mostram na internet é só a vida perfeita delas, de como elas nunca falham, de como elas estudam na hora certa, fazem tudo na hora certa, não se atrasam, conseguem alcançar todos os objetivos. Eu acho que é impossível eu falar que isso não afeta a minha vida. Eu acho não, eu tenho certeza que eu me comparo bastante. Eu fico naquilo de achar que eu tenho que ser igual uma pessoa que eu vejo nas redes sociais, que eu tenho que ser tão determinada quanto ela, porque ela não falha. E eu não tô falando só da vida acadêmica, é muito além disso, é de toda um planejamento de vida, considerando a saúde, a dieta, os estudos. Então, é muito difícil
Porque eu sempre tô pensando, como assim eu não consegui ir no mínimo 3 dias na academia essa semana, não consegui comer o mais certo dentro das medidas do possível, me dar o luxo de comer uma coisa diferente só nos dias que eu determinei, como assim eu não consegui fazer todas as minhas tarefas e como assim hoje eu cheguei em casa e a única coisa que eu queria fazer era deitar na cama e eu cedi para essa vontade? E eu não sou produtora de conteúdo atualmente, no entanto, no passado, quando eu ainda estava na escola, eu gostava muito de produzir vídeos mostrando rotina, principalmente rotina atrelada aos estudos. E como produtora de conteúdo, eu procrastinava muito, eu era uma pessoa normal, tinha dia que eu não estudava, mas as dicas que eu dava era de como ser uma pessoa perfeita, de como não falhar, e eu não mostrava os momentos em que eu realmente estava falhando, porque ninguém quer ver ninguém falhando. Eu acho que essa é a verdade, sabe? Ficamos diante da ideia de que o bem-estar poderia ser facilmente alcançado se a vida fosse organizada do mesmo jeito que os influencers fazem. Nós assistimos esses vídeos que são milimetricamente calculados e editados enquanto estamos de pé dentro do ônibus a 2 horas de distância do trabalho. Chegamos em casa depois de quase 12 horas, exaustas, estressadas e com um sentimento de inferioridade latente. A Tainá faz psicologia, estuda em uma cidade e mora em outra. E ela conta um pouco de como esses vídeos afetam a sua visão sobre si mesma. Então, a minha rotina, ela é muito corrida. Desde que eu tinha meus 17 anos, eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, desde que eu me formei no ensino médio e entrei para faculdade, eu tenho essa rotina. E toda vez que eu via a rotina de alguma blogueira que tivesse a mesma idade que eu ficava me cobrando muito, me julgando muito, porque o porquê dela ter uma vida tão fácil de acordar a hora que quisesse, fosse, estudasse, e chegasse em casa e tivesse um momento de lazer. Porque muitas vezes eu chegava em casa e não tinha tempo para tomar um banho ou comer alguma coisa decente. Era tudo na correria de ir pro colégio, ir pra faculdade, passar a noite lá. Eu chegava do colégio 11 horas, da faculdade eu chego meia-noite e meia em casa. Aí no outro dia eu acordo cedo, eu trabalho. É sempre a mesma rotina, sabe? E essa comparação sempre foi algo muito grande, muito ruim, tanto que em algum momento da minha vida eu parei de seguir pessoas assim pra parar de me cobrar, parar de querer ser igual a elas. Machucava, querendo ou não, a gente olhar e pensar assim, nossa, eu queria ter isso pra mim, por que eu não tenho isso? Essa cobrança sempre foi exaustiva. E depois que eu coloquei um limite das pessoas em que eu seguia nas redes sociais, tudo fluiu melhor. Parece impossível não se comparar com o que preenche o feed das redes sociais. Inseridos nesse cenário, nossa identidade começa a ser baseada na produtividade, nos resultados e na aprovação dos outros. E sem que a gente perceba, ficamos condicionadas ao desempenho. E existir sem produzir gera angústia. Descansar gera culpa e errar se torna inaceitável e o reconhecimento parece uma espécie de recompensa emocional indispensável. Tudo isso contribui para o aumento do esgotamento físico e emocional. Nos foi imposta uma pressão constante para performar, se adaptar e se manter à frente, o que não deixa espaço algum para respirar. Quando você percebe que o teu rendimento já não está como você espera, opa, é um alerta que a gente precisa olhar para nós e identificar o que está acontecendo para que eu possa resolver. Mas tem muitas pessoas que acabam se isolando nesse sentido também, de não falar, de não buscar uma ajuda. É fundamental buscar ajuda nesses momentos também, né? A experiência da Manu City, empresária e influencer que explodiu há alguns anos ao compartilhar a sua rotina 100% produtiva, nos mostra que não só quem consome o conteúdo é prejudicado, mas sustentar essa ideia de uma vida perfeita também prejudica e muito quem produz. Desculpa para quem amava a minha rotina quando eu fazia faculdade de medicina integral e estudava a mais, né? Porque é possível passar a faculdade de medicina sem estudar mais. Trabalhava um monte, porque eu tinha um sonho muito grande. Eu treinava um monte e era super disciplinada. Eu ainda dormia, 7 horas e meia, 8 horas.
Só que isso, tipo, custava todo o tempo livre da minha vida, inclusive final de semana. E eu não tinha tempo pra pensar, e aí eu vivia um eterno anestesiamento devido à minha agenda cheia, que não me dava tempo pra pensar e processar, inclusive, aquilo que estava acontecendo. Então, qualquer acontecimento emocional que eu não tinha tempo pra processar. Segundo uma pesquisa de 2025 da Data Reportal, que é uma plataforma especializada em relatórios sobre o uso da internet e redes sociais, os brasileiros passam mais de 9 horas por dia conectados à internet. Com todo esse tempo de tela, tentar escapar de conteúdos tóxicos se torna uma missão quase impossível. Estratégias de uso saudável incluem definir horários para acessar as redes, monitorar o tempo de tela, seguir conteúdos que promovam o bem-estar e desenvolver uma relação mais crítica com aquilo que é compartilhado online. O problema não está necessariamente nas redes sociais, e sim na forma que consumimos esses conteúdos. Precisamos entender que o que vemos no feed é apenas o fragmento da vida do outro. Eles só mostram o que querem que a gente veja. Normalmente, a parte mais bonita do seu dia. Viver também é sentir, descansar, errar, recomeçar e construir uma rotina possível dentro da nossa própria realidade, sem se basear nos outros ou no que esperam de nós. É importante que a gente foque mais em estar presente e menos em performar. Esse é o segundo episódio do podcast Termos e Condições, onde procuramos ter um olhar mais crítico sobre o nosso uso das redes sociais, como ele influencia a nossa vida, o nosso olhar para o outro e para nós mesmas. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Até! Os áudios deste episódio foram retirados das contas do TikTok de Pamela Ferrari, Luana Andrade e Manuela City.